E aí, sabe quando você acha que o jogo acabou, mas as regras mudam de repente? Pois é, no mundo da contabilidade isso acontece o tempo todo. Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso, como as empresas se viram para ajustar suas contas quando mudam de estratégia, quando o câmbio sobe e desce, e até com aquelas surpresas que aparecem depois que o ano já virou. Bora entender essa história? Para começar, vamos pensar num caso real. Imagina só, uma empresa descobre um erro de 5 milhões de reais no balanço do ano passado. E agora? Isso vira uma despesa gigantesca que bagunça todo o resultado deste ano? Ou será que existe um jeito de, sei lá, voltar no tempo e consertar a história? Essa pergunta é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver hoje. Para desvendar esse mistério, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente olha para dentro da empresa, para as decisões que ela toma. Depois, olhamos para fora, para as forças do mercado que ela não controla. Em seguida, a gente vai ver como o próprio tempo pode alterar os números. E no final, vamos juntar todas as peças e entender por que tudo isso é tão importante no dia a dia. Nossa primeira parada é dentro de casa. Vamos investigar como uma empresa lida com as próprias mudanças de rota, com a chegada de informações novas e, claro, como ela faz para corrigir os erros que cometeu lá atrás. E aqui está a distinção mais importante de todas. Nem toda mudança é criada igual. Pensa assim, uma política contábil é tipo a constituição da empresa, a regra do jogo, como ela avalia o estoque. Mudar isso é uma decisão grande. Já uma estimativa é um palpite técnico, como adivinhar por quanto tempo uma máquina vai durar. Mudar isso é só ajustar a rota com base em novas pistas. E um erro? Bem, erro é erro. Foi uma falha e precisa ser consertada. O ponto-chave é esse. De onde veio a mudança define se a gente vai ter que consertar o passado ou só ajustar o futuro. E aqui está a consequência prática disso tudo. A aplicação retrospectiva funciona como uma máquina do tempo contábil. A gente volta e ajusta os números dos anos anteriores para que a comparação entre eles continue fazendo sentido. Já a aplicação prospectiva é mais direta. Esquece o que passou. A nova regra vale daqui para frente. Uma mexe na história, a outra só muda o roteiro dos próximos capítulos. Mas por que essa complicação toda? É simples. Para que um relatório financeiro seja útil, ele precisa ser comparável ano a ano. A consistência é o que garante que a gente está comparando maçãs com maçãs e não com laranjas. É a regra de ouro para uma análise justa. Ok, já arrumamos a casa, mas nenhuma empresa vive numa bolha, né? Agora, a gente vai olhar para fora e encarar uma das forças mais imprevisíveis do mercado, a variação do câmbio. O primeiro conceito para entender isso é o de moeda funcional. Pensa assim, não é necessariamente a moeda do país onde a empresa nasceu, mas sim o idioma financeiro que ela fala no dia a dia. Uma empresa no Brasil que exporta tudo em dólar e pega empréstimos em dólar, na prática, pensa e opera em dólar. Essa é a moeda funcional dela. E lidar com o câmbio tem sempre duas etapas bem diferentes. A primeira é registrar as operações do cotidiano na moeda funcional, tipo uma compra em euro. A segunda etapa acontece lá no fechamento do balanço. É a hora de traduzir tudo para a moeda de apresentação, que aqui no Brasil, por lei, tem que ser o real. E aqui a gente vê por que essa separação é tão importante. Na etapa 1, a variação de uma dívida em dólar, por exemplo, é uma perda ou um ganho real para a operação. Afeta o caixa, a dívida, por isso vai direto para o lucro ou prejuízo do período. Já na etapa 2, quando a gente converte o balanço inteiro de uma filial no exterior, a variação é vista mais como um ajuste de papel. Por isso, ela não mexe no resultado do ano, mas vai para uma conta lá no patrimônio líquido. O impacto é totalmente diferente. Resumindo, a pergunta que sempre tem que ser feita é: essa variação de câmbio veio de uma transação do dia a dia ou da tradução de um investimento inteiro lá fora? A resposta muda completamente o lugar onde esse efeito vai aparecer no balanço. O calendário marca 31 de dezembro e a gente acha que o ano acabou. Mas para a contabilidade, a história não termina ali. Existe uma prorrogação crucial antes de tudo ser publicado. Vamos ver como eventos que acontecem no futuro podem, na verdade, reescrever o passado. E o que acontece nesse período tem um nome técnico: evento subsequente. É basicamente qualquer fato relevante que rola nessa janela de tempo, entre o fechamento do ano e o dia em que a diretoria autoriza a divulgação dos números. E aqui está a regra de ouro. Se o evento, como a falência de um cliente em janeiro, só confirma uma situação que já existia em 31 de dezembro, então a gente precisa ajustar o balanço. Agora, se o evento, como um incêndio, cria uma situação totalmente nova, aí o balanço do ano passado não muda, mas a empresa tem que contar o que aconteceu nas notas explicativas.
Então, para qualquer evento que aparece depois do fechamento, a pergunta-chave é sempre essa. Essa nova informação está me contando algo sobre o passado ou ela está criando um fato novo para o futuro? Beleza, a gente já entendeu as regras internas, as forças externas e até o teste do tempo. Mas, e daí? Na nossa última etapa, vamos conectar todos esses pontos e ver por que saber disso faz toda a diferença no mercado. No mundo real, essas regras definem o trabalho de muita gente. O auditor vira um detetive caçando eventos subsequentes. O analista de mercado precisa ler as notas de rodapé para não ser enganado por uma mudança de política. E o controller da empresa sabe que aquele erro de 5 milhões lá do começo não vai sujar o resultado deste ano, mas sim corrigir a história lá nos lucros acumulados. Se a gente pudesse resumir, os ajustes contábeis têm 3 grandes missões. A primeira é reescrever o passado para corrigir o que estava errado e manter a comparação justa. A segunda é moldar o futuro, usando estimativas cada vez melhores. E a terceira é reportar a realidade externa, traduzindo o que acontece no mundo, como câmbio ou um fato novo e inesperado. E essa é a grande mensagem. A contabilidade não é uma foto antiga e empoeirada do passado. Ela é um processo vivo, dinâmico, que o tempo todo se ajusta, se corrige e se refina para dar a imagem mais fiel possível da realidade de uma empresa, preparando todo mundo para tomar as melhores decisões para o futuro.